Nacional hoje. Tá sério hoje, hein? Vamos lá, Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Se você ver o verso 22, diz a seguir, dirigiu os seus discípulos. Ele vai começar a falar com os discípulos. Os fariseus indagam a Jesus sobre o reino dos céus. Agora, nós estamos continuando sobre ontem, tá? Ontem nós falamos sobre as chaves e como você precisa amadurecer na tua jornada para ter acesso a essas chaves. E Deus não confia chaves poderosas a filhos imaturos. Gálatas 4:1, 6 vai dizer que digo, pois, quando durante o tempo em que o herdeiro é menino, e nada se difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas ele vai ficar sobre a tutela de cuidadores até o tempo permitido pelo pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servindo sujeitos aos rudimentos do mundo, vivendo, porém, a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque somos filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo, que nos faz clamar, Abba, Pai. Então, amadurecer é necessário, porque se nós somos meninos, ainda que tenhamos acesso a tudo, não fazemos nada, não desfrutamos de verdade daquilo que Deus quer para nós. Então, essa semana eu estou construindo os passos básicos da governabilidade, da autoridade agora, não mais de Cristo, naquilo que Cristo conquistou, mas naquilo que você deve exercer como autoridade. Todos nós temos autoridade. Ontem, um menino me mandou uma mensagem, já é um discípulo, né? E ele diz, pastor, queria pedir oração para o senhor, eu estou com um negócio aqui para resolver, com uns negócios travados na minha conta, e queria que o senhor orasse. Eu falei, não, vou orar, está na hora de você amadurecer. Vai lá, eu já te ensinei os caminhos, ore você, faça você, e resolva você. Eu disse, amém. Por que eu fiz isso com ele, com o outro oraria? Porque eu sei qual filho está maduro e qual não está. Filho maduro, ele não está pedindo oração, gente, para resolver qualquer coisa. Ele vai chamar o pastor dele, o pai espiritual dele. Ele vai acessar essas pessoas quando for algo que ele não entende de verdade, quando for alguma coisa que... E normalmente ele vai dizer, senhor, ora comigo. Porque se você ainda está naquele período de que alguém precisa fazer por você, você ainda é um bebê. Você ainda não adquiriu a chave. Você está indo a quem tem a chave. E não há nada de errado nisso. Mas o meu desejo é que vocês amadureçam. Vocês não precisam ficar dependendo de terceiros. Vocês possam fazer o que tem que ser feito e viver o que tem que ser vivido. Agora, quando a gente fala das chaves do reino, a gente precisa saber onde o reino está. E os fariseus queriam saber sobre o reino, só que os fariseus eles não esperavam um reino invisível. Eles esperavam um reino visível. Porque uma das promessas é que o Messias viria governar sobre todos, como foi o governo de Davi. Só que o que acontece? Eles mediram na cabeça deles que alguém se levantaria. Existe um livro que chama O Reino de Ponta Cabeça, que é muito interessante para quem gosta de estudar. Nesse livro você vai aprender sobre qual era a cultura da época, o que estava acontecendo na época em que Jesus veio. E por que eles esperavam, e por que, por exemplo, Pedro corta a orelha de Malco, por que Judas entrega Jesus. Você vai descobrir que não era só porque Judas era um traidor, ou porque Pedro era um cara que ainda não tinha convertido. Não, eles eram zelotes. E zelotes era tipo um bolsonarista, hoje um petista.
entendeu? Eles eram alguém de um partido de Deus. Eles criam que eles estavam treinando para que quando o Messias viesse, eles iriam ser a força armada do Messias. Simão, Zelote também. Havia 3 ou 4 Zelotes no meio dos discípulos de Jesus. E o que eles queriam? Fugir dos impostos romanos, que era um absurdo, do quanto Roma maltratava. Eles queriam a terra deles de volta, eles queriam emancipar de Roma, eles queriam liberdade. O judeu, eles não gostam de depender de ninguém. E eles estavam debaixo da tutela de Roma. Eles já tinham vindo de uma fase da Babilônia, dos Medos, dos Persas, da Grécia, e agora estava debaixo de Roma. Então, qual que era a expectativa dos judeus? Que aparecesse alguém que liderasse eles, uma força armada revolucionária, que tomasse Roma, que tomasse tudo. Então, quando se falava de reino de Deus, o que se entendia no meio deles? Vai vir alguém que vai ser rei e vai resolver. Então, quando eles perguntam quando virá o reino de Deus, e eles estão dizendo, quando que nós vamos resolver isso aqui? E os discípulos vão perguntar isso para Jesus. Os discípulos também queriam entender, e ainda mais tendo certeza. Então, por exemplo, você sabia que quando Judas ele trai a Jesus, ele não está traindo porque ele é um inimigo ou vice-versa. Na cabeça de Judas, como um zelote, se ele mostrasse quem Jesus era, se eles falassem, ó, tá aqui, ó, esse aqui é Jesus. Quando os soldados viessem buscar Jesus, Jesus ia reagir. E ali ia começar a revolução. E isso é tão verdade que Judas já tinha inflamado as pessoas que Pedro estava armado. E quando eles vieram pegar Jesus, a primeira coisa que aconteceu, Pedro arrancou a espada e se defendeu. Porque na cabeça de um zelote, ali era a hora da revolução. Só que o que Jesus faz? Abaixa a espada de Pedro, pega a orelha do cara, cola a orelha do cara de novo e diz, vocês estão entendendo tudo errado. E aqui ele dá essa chave, porque ele diz, o reino de Deus não vai ter como se dizer aqui ou ali, porque ele não vem com visível aparência. Ele vem invisível. O reino que Jesus estava implantando era um reino que outro reino podia roubar. Era um reino que iria resistir a Roma, queria resistir aos nazistas, queria resistir ao comunismo, queria resistir às maiores perseguições contra a igreja, queria resistir toda como fala, aquela coisa que jogavam os crentes com os leões lá mesmo, Coliseu, queria resistir à perseguição, queria resistir à Inquisição, queria resistir o que resistiu até agora. Jesus estava falando de um reino em que se o homem tiver acesso, ainda que ele esteja dentro de uma cadeia, ele será livre. De um reino que ainda que todos os outros reinos estivessem operando e imprimindo violência sobre, não teria jeito de tirar. Jesus veio para implantar um reino que não daria para se mexer nele, porque ele é um reino que nasce de dentro para fora. Um reino que a morte não pode mais contra ele. Por isso a igreja não sucumbiu. Tantas religiões apareceram. O panteão grego de Deus só existe para conta de historinha hoje. Os deuses dos vikings, todos sucumbiram. Mas o cristianismo, o reino que Jesus implantou, esse reino só avança. Quanto mais se persegue, mais ele cresce. Quanto mais atacado ele é, mais poderoso ele fica. Tentaram jogar aos leões, tentaram parar, tentaram matar. A política tenta, governo se levanta e vem contra a igreja. Tentam tirar as igrejas. Canso de ver países perseguindo cristão. E sabe o que acontece? Ninguém pode abalar esse reino. Esse reino, ele é inabalável, porque ele não é visível. Não tem paredes para derrubar. Não tem ouro para se roubar. Não tem prata para se levar. Nesse reino, o ladrão não rouba. A traça não corrói. Porque é um reino da fé. É um ambiente onde é impenetrável.
aonde é invisível, aonde ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar o reino se você inaugurar ele dentro de você. Nem a doença, nem a morte, nem a vida, principado, poderios, nada. Nada pode roubar o poder desse reino. Então, os próprios discípulos estavam ansiosos para saber, e tanto que você vai ver que quando Nicodemos vai na calada da noite, ele também vai à procura disso. Quando se dará essas coisas? Você é o Messias, você vai fazer o quê? Conta para mim. Todos estavam esperando alguém para trazer a rebeldia deles para fora. Mas Jesus veio trazer o reino do amor, que é inabalável, que tudo suporta. O reino de Davi foi maravilhoso, mas acabou. Agora, o reino de Jesus, ele é para sempre. Ele é eterno. E ele resiste à favela e aos grandes palácios. Ele resiste à seca do deserto e ao mais profundo oceano. Ele resiste aos altos céus. E se alguém ainda sentar sua casa na lua, ele também estará lá. O reino de Deus, ele não está com visível aparência. Não está na parede, não está em nenhum santo pendurado. Perdoe os irmãos católicos, mas não está em nenhum santo. Não está em nenhum altar, não está em nada. Não está em nenhum cachorro, nenhum cavalo, não está em nenhum gordo sentado em cima de arroz, também não está em nenhuma mulher com vários braços com cara de elefante. O reino de Deus não dá para se quebrar, o reino de Deus não dá para ser roubado, o reino de Deus não dá para colocar como os santos que são quebrados e colocados no cemitério de santo. Não, o reino de Deus é algo tão poderoso, tão grande, mas ele foi colocado no lugar mais propício para estar, o lugar que ninguém pode roubar, dentro do teu coração. Eu coloco tesouro dentro de vasos de barro, é o que a palavra diz. Você é um pequeno elemento, um vaso de barro, mas que carrega dentro de ti o reino dos céus, que não vem com visível aparência, não pode ser destruído. E se você tiver com esse reino ativo, tudo é possível. E você pode liberá-lo, você pode, a partir de ti, anjos podem ser liberados, a partir de ti, curas podem ser liberadas, a partir de ti, esse reino é liberado. Alguém aqui já assistiu o livro de Eli? O filme, o livro de Eli? Aquilo ali é um reino. Eles pegam a Bíblia, você vê lá, está escrito para cego, porque ele era cego. E muitos não sabem que Eli era cego. O autor teve que escrever depois que o personagem é cego. E aí, como ele se move? Ele se move por fé. Como eles tentam matá-lo, mas quem carrega o reino é imparável. Eles tentam roubar, o diabo vai tentar de todo jeito sucumbir à tua fé, mas aqueles que carregam o reino, que nasceram de novo, estes são poderosos. Não porque tem um armamento forte, mas porque tem uma palavra que muda o mundo. Lá, o cara diz, quem tem esse livro, muda o mundo. Porque a Bíblia na mão de quem não deve, ou de uma pessoa com convicções erradas, ela pode ser um elemento destruidor, condenativo. Mas na mão de um filho do reino, ela porta as chaves deste reino. E basta um versículo para mudar uma nação. Cara, você não tem dimensão do poder de um texto bíblico. De um texto que Deus disse. Dentro de alguém que crê e carrega o reino e a majestade de Jesus. Você não tem dimensão do que isso é possível. Então, os próprios discípulos queriam saber quando se daria essa restauração. E Jesus disse, ele não vai vir com visível aparência, ele está dentro dos homens. Todo homem nascido de novo, ele se torna co-herdeiro de Cristo. Você sabe o que é isso? Co-herdeiro, co-participante. É como se Jesus te convidasse para ser amigo e fazer junto. Participar da herança dele e participar de tudo que ele quer fazer.
O reino de Deus, quando ele é ativo dentro de ti, ele é impossível de ser quebrado e roubado, porque ele é um reino inabalável. E o que você se torna é uma embaixada de Jesus, liberando o reino. A cultura desse reino. Aquele filme no livro de Eli, o final dele é fantástico. Porque o Denzel Washington faz um papel digno de Oscar. E quando ele está antes de morrer, ele termina recitando a escritura. E ele carregava dentro dele o reino. E quem carrega o reino dentro de si, é muito legal que numa parte do filme, o mundo está um caos, é pós-bomba atômica. Então, o mundo está um caos, eles roubaram, queimaram todas as Bíblias, e ele é o único cara que tem um exemplar de uma Bíblia. E o mundo está um caos, só que os poderosos estão à procura desse livro, que pode governar as nações. E ele tem um exemplar. E aí é a maior correria, porque o cara quer o livro, ele foge com o livro. Mas sabe como que o cara descobre que ele está com o livro? Porque ele chega no lugar e ensina uma menina a orar. E a menina ensina sua mãe a orar. E eles começam a orar. E elas começam a mudar. Elas começam a ter uma transformação sobrenatural. Sabe por que eu falei ontem aquilo? Porque tem pessoas que vão para a igreja só no intuito de seguir regras e não conseguem. Elas vão quebrar, vão se frustrar, vão sair da igreja, vão se desviar e vai ser pior ainda do que como estava. Mas por que vai ser assim? E por que isso acontece tanto? Porque as igrejas, em vez de ensinar quem Jesus é, está ensinando um conjunto de regras. E então, quando você não conhece Jesus, você não conhece o reino. Agora, se você conhecer Jesus, você vai conhecer o reino. E quem nasceu do reino tem transformação de dentro para fora. Ninguém te impõe nada. Ninguém te manda fazer nada. Quantos aqui sentiram um toque de Jesus? E algo começou a mudar. As coisas começaram a perder o sentido dessa terra. A promiscuidade, a mentira, as coisas erradas começaram a perder. Por quê? Porque se esse reino nasce dentro de você, as coisas que não pertencem a esse reino não são mais prazerosas para você. Agora, se você é um cristão de 50 anos, mas você ainda vive da mesma maneira que você vivia, tendo prazer nas mesmas coisas que você tinha, você pode até ter aceitado Jesus e até ser salvo. Isso é uma verdade, e amém. Glória a Deus. Mas existe um caminho sobremaneira maior do que ser salvo. A salvação não pode ser o fim, a salvação é o início. Jesus te salvou para dar vida, e vida em abundância, para que você viva como um rei na terra, por um reino que você carrega, uma cultura que você carrega, um som que você carrega, elementos desse reino que você carrega. Porque eu amo ser cristão, pastor Mateus, se eles forem amanhã e destruir a nossa igreja, botar fogo em tudo, quebrar tudo, digamos que alguma coisa aconteça e o povo descola, vamos quebrar as igrejas, e vai lá e derruba tudo. Eu vou subir sobre os entulhos daquilo, e ainda assim eu verei o meu rei. Se não houver mais instrumento e todos forem quebrados, eu ainda assim ouvirei meu rei. E se amarrarem minhas mãos e os meus pés, fique tranquilo, ainda vou senti-lo. Se cortarem minha língua, ainda vou cantar por dentro. Se cegarem os meus olhos, ainda vou poder vê-lo. E se porventura arrancarem o meu olfato, ainda vou poder sentir o cheiro dele. Se tamparem os meus ouvidos e me ensurdecerem, ainda assim vou poder ouvir a mais bela canção. Porque este reino não vem com visível aparência. Ele não é um reino natural que homens naturais podem mexer. Ele é um reino espiritual para homens e mulheres espirituais que podem transformar tudo ao seu redor, liberando esse reino. Uau! Impérios foram derrubados.
Pessoas foram totalmente mudadas por algo que elas nem sabem explicar. Porque o reino não dá para explicar para naturais, porque os naturais não entendem. Eles vão querer entender. Por isso que as religiões criam para si ídolos, santos, deuses, imagens de escultura, colocam de algum jeito que tem imagem. E os evangélicos vão para esse lado. Tem que ter o candelabro, tem que ter não sei o quê, tem que ter o peixe. Agora já tem até uns que tem até Jesus mesmo lá, já tem um Jesusinho, tem que ter uma cruz, e nada contra, gente, entenda, não estou falando nada contra isso. Quer ter candelabro? Tem, quer ter... A minha questão é, se isso me faz ligar o reino, e o reino ainda não está dentro. Porque o reino de Deus, ainda que você esteja no leito hospitalar, nos últimos momentos ali, sucumbindo por uma doença poderosa, se a pessoa tem o reino e alguém for conversar com ela, ela vai dizer, Jesus é lindo. Como pode você falar que Jesus é lindo? Olha a tua situação. Como pode falar que Jesus é lindo? Olha tudo que você está passando. Não, minha filha, o meu reino não é como visível aparece. O meu reino é invisível, mas ele é poderoso. Agora, ter a chave desse reino é para os maduros. Ter a chave desse reino é para aqueles que passaram por alguns desertos e descobriram que deserto nenhum é maior que esse reino. Ter a chave desse reino é para aqueles que enfrentaram gigantes, leões, fornalhas, traições, covas, e descobriram que nada disso é maior do que esse reino. O reino que Jesus veio trazer não poderia ser tomado com armas, e nem também, em nenhum sentido, nem poderia tomar com armas e nem poderia ser tomado por armas. O reino que Jesus veio trazer revolucionou a terra, de tal forma que é antes dele e depois dele. É antes de Cristo e depois de Cristo. Ainda que você seja um ateu e não creia, você é obrigado a aceitar que está em 2023, porque um homem veio trazer um novo tempo, um novo reino, uma nova era. Eu não acredito em Jesus, não tem problema. Eu sei que depois dele, foi depois de Cristo. Eu sei que esse reino, ainda que invisível, mudou nações, povos, línguas. Mudou eu, mudou você, e está nos mudando a cada dia. A cada dia ele nos faz mais parecido com ele. A cada dia ele faz eu e você se tornar mais semelhante com ele. A cada dia ele nos faz levantar no dia que não queríamos, nos faz sorrir no dia que também não queríamos, nos faz dar quando não temos para dar, nos faz ser quando não poderíamos ser, nos capacita coisas que não poderíamos ter. Alguém está entendendo isso? Eu estou apaixonado hoje. Tem dia que eu estou queimando, mas tem dia que eu estou romântico. Hoje eu estou romântico com ele, porque ele está romântico comigo. Porque hoje o reino está liberando romance. Porque hoje o reino está liberando amor, paixão. Esse reino vai te fazer sorrir quando você tinha motivo para chorar. Quem tem esse reino está no velório, enquanto todos estão desesperados, essa pessoa, ainda que triste, tem força que não sabe de onde vem, para sorrir. Quem está nesse reino, ainda que esteja passando o vale da escassez, e as contas estão chegando e ele está desesperado, ele permanece fiel, inabalável, de cabeça erguida. Por quê? Porque ele sabe que esse reino não pode ser abalado. Hebreus vai dizer, nós não somos como os que retrocedem, mas somos daqueles que avançam, porque Deus não tem prazer quem retrocede, e o justo viverá pela fé.
É esse reino que faz a Lília sair de Brasília e ir para Fortaleza e depois ir lá para Roraima. É esse reino que faz ela se preocupar com pessoas que ela nem sabe por que se preocupa. É esse reino que faz a cada um de nós fazer coisas que às vezes não sabemos, mas viver coisas que ninguém vive. Viver nesse reino é uma loucura, porque você literalmente vive 1000 dias em um e é uma loucura. É uma loucura. Esse reino que Jesus veio trazer, ele traz justiça, alegria, paz. Ele traz, no meio do caos, alívio ao cansado. E o põe de pé. Esse reino não pode ser roubado, não pode ser queimado. Não pode. Tentaram queimar vários dos nossos irmãos. E como um incenso que subia ao Senhor, cada mártir que era queimado, um rio de almas se convertia. Porque esse reino, quanto mais você ataca ele, mais ele cresce. Mais ele destina. O diabo, durante esses 2000 anos, tentou de todas as formas. E esse reino só avança. E sabe o que vai acontecer? Esse reino está avançando tanto que toda a terra se encherá da glória e do conhecimento da glória do Senhor. E esse reino que está dentro de nós está vindo para fora. E está trazendo Jesus de volta. E aí sim, dessa vez, ele virá para colocar as nações nos seus devidos lugares. E aí é outro tema escatológico, mas hoje eu quero ficar aqui. O que você carrega, o que você tem, não vem com visível aparência. O que você carrega é tão poderoso que Deus escondeu tão profundo que não tem como você ser roubado. Um ótimo dia. Deus abençoe. E vão lá. A partir desse reino, libere. Faça um dia incrível. Amanhã nós continuamos aqui. E vamos falar um pouco mais. Se temos esse reino, o que esse reino carrega? E qual o poder de ligar e desligar? E se nunca assistiu o livro de Eli, tá uma boa recomendação. Um filme fantástico, que vale a pena ver de novo. Deus abençoe, um ótimo dia a todo mundo. Amém. Bom dia. Amém.